Este é Joãozinho. Joãozinho, lógico, é uma criança. E uma criança sadia, que tem um lar, família constituída, renda familiar que dá para comer, estudar e se divertir. Joãozinho, é muito provável, vai se tornar adolescente, crescer saudável, concluir faculdade, arranjar bom emprego, casar e ter filhos parecidos com ele. Este aí é o Roberto. Roberto, é lógico, é uma criança. E embora não pareça, é uma criança sadia, porque as crianças quase sempre são muito sadias. É provável que Roberto se torne adolescente, mas é improvável que tenha acesso à faculdade e que arranje sequer um mau emprego. É provável, porém, que tenha filhos parecidos com ele. O que existe em comum entre Joãozinho e Roberto é que são crianças. E as crianças gostam de chocolate, gostam de brincar e de ser protegidas. Outra coisa em comum é que não são crianças francesas, americanas ou japonesas. São crianças brasileiras e, como tais, protegidas pelas normas que estão neste livrinho, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por esse estatuto, estão protegidos até mesmo contra mal-olhado. Mas nem por isso podem andar por aí aprontando. Se Joãozinho, por exemplo, quando crescer um pouco mais, pegar às escondidas o carro do pai e ferir alguém, o carro do pai de Joãozinho pode ser apreendido e Joãozinho vai ser submetido às medidas socioeducativas que estão no Estatuto e previstas para o adolescente que comete infrações. O mesmo vai acontecer com Roberto se for flagrado cometendo um ato infracional. Se Joãozinho e Roberto tivessem nascido há 20 anos, estariam submetidos a uma legislação assistencialista e repressiva para a infância e juventude. Mas como nasceram no início dos anos 90, provavelmente nem estão sabendo da grande mobilização nacional nos anos 80, num dos momentos mais ricos da história do Brasil, quando o povo na rua exigiu liberdade e solução para os graves problemas da infância e adolescência. Provavelmente nunca ouviram falar da Constituição de 88, nem de todo o processo que produziu este livrinho que agora os coloca no mesmo patamar diante da lei e os encara como cidadãos muito especiais que merecem o melhor que o país e a sociedade podem oferecer. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, Joãozinho e Roberto têm direito à vida e à saúde. E por isso mesmo, a população pode e deve exigir políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso para todas as crianças e adolescentes do país. Joãozinho e Roberto têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, como pessoas humanas que são e como cidadãos especiais garantidos pela Constituição. Merecem e têm o direito de ser criados e educados no seio de uma família. Merecem e têm o direito à educação, cultura, esporte e lazer. Esta é Dona Maria,
líder comunitária num bairro de Fortaleza. Dona Maria poderia ser Dona Joana, simplesmente uma dona de casa. Poderia ser seu Reginaldo, um trabalhador da construção civil. Poderia ser o doutor Alberto, um empresário de sucesso. O que existe em comum entre Dona Maria, Dona Joana, seu Reginaldo e doutor Alberto é que são cidadãos brasileiros. E como cidadãos brasileiros, têm o direito e o dever de zelar para que os direitos de Joãozinho e Roberto sejam respeitados. Dona Maria, que poderia ser Dona Joana, seu Reginaldo ou doutor Alberto, leu o Estatuto da Criança e do Adolescente e descobriu que na cidade tem um conselho tutelar, o órgão encarregado de zelar pelos direitos da criança e do adolescente que estão no Estatuto. Descobriu que o conselho tutelar pode acionar meio mundo para que os direitos de Joãozinho e Roberto sejam respeitados. Pode acionar o SOS Criança em caso de criança ou adolescente em situação de risco. Pode acionar o Ministério Público, o Juizado da Infância e da Juventude e Delegacia Especializada na Defesa da Criança e do Adolescente. Se Joãozinho, por exemplo, é expulso da escola, se Roberto não é atendido no posto de saúde ou não arranja vaga na escola pública, tanto Dona Maria, quanto Dona Joana, quanto seu Reginaldo e doutor Alberto podem e devem denunciar ao Conselho Tutelar para que os direitos de Joãozinho e Roberto sejam respeitados. Dona Maria, que como já sabemos é líder comunitária, sabe que tanto ela, quanto Dona Joana, quanto seu Reginaldo, quanto o doutor Alberto, como a Dona Cibele e o doutor Oswaldo, pais de Joãozinho, quanto a Dona Dolores, mãe de Roberto, através de uma entidade, podem participar do Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente. Sabe que é o Conselho Estadual que define as políticas públicas em defesa da criança e do adolescente no Estado. Sabe que a população, através de uma entidade, podem também participar do Conselho Municipal, que é quem define as políticas para as crianças e adolescentes do município. Esta é doutora Márcia. Na verdade, não é doutora Márcia, mas Silvia, uma atriz. Se Silvia fosse a doutora Márcia, uma juíza, poderia estar à frente de uma das varas específicas da infância e juventude. Ao invés de doutora Márcia, Silvia poderia ser o doutor Guzmão, um promotor, representante do Ministério Público. Ao invés do doutor Guzmão, Silvia poderia ser a doutora Judite, uma advogada de defesa. Se Silvia fosse a doutora Márcia, seria ela a definir, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, as medidas socioeducativas para adolescentes autores de atos infracionais. Se Joãozinho e Roberto, mais tarde, na adolescência, cismassem de pichar os muros da cidade, seria a doutora Márcia que daria a medida socioeducativa para que eles reparassem seu erro. Mas, à semelhança da justiça dos adultos, entraria em cena o doutor Guzmão, o fiscal da lei, que definiria se, no caso, houve ou não um ato infracional. Como também entraria em cena a doutora Judite, advogada de defesa, que poderia ser contratada pelas famílias de Joãozinho e Roberto ou poderia ser indicada pelo Estado.
Se por um triste acaso Roberto e Joãozinho inventassem de traficar drogas, seria a doutora Márcia a determinar não uma pena para eles, que sendo adolescentes, são inimputáveis, mas uma medida que reparasse os danos sociais provocados por essa atitude e ao mesmo tempo permitisse a reintegração social dos dois, pois eles podem e devem ser responsabilizados pelos atos que praticam. Antes, porém, a doutora Márcia teria de ouvir o doutor Guzmão, promotor, e a doutora Judite, advogada de defesa. Caso Joãozinho e Roberto, na adolescência, praticassem atos violentos contra a pessoa, poderiam até mesmo ser privados da liberdade, pois a medida socioeducativa deles seria em regime fechado. Mas Joãozinho e Roberto são crianças. Devemos mais é lutar e prevenir para que coisas assim não aconteçam e para que os dois sejam cidadãos especiais de fato e não apenas de direito. E essa luta pertence à doutora Márcia, que não é juíza, mas que poderia ser. Pertence a Sílvia, a atriz, que não é doutora Márcia, nem doutor Guzmão e nem doutora Judite, mas poderia ser. Pertence a Dona Maria, que é líder comunitária, mas que poderia ser Dona Joana, que é dona de casa. Poderia ser seu Reginaldo, que trabalha na construção civil. Poderia ser o doutor Alberto, que é empresário de sucesso. Pertence a Dona Cibele e doutor Osvaldo, pais de Joãozinho. Pertence a Dona Dolores, mãe de Roberto. Uma luta para fazer com que Joãozinho e Roberto, que estão no mesmo patamar diante do Estatuto da Criança e do Adolescente, atinjam o mesmo patamar no acesso aos chocolates, aos brinquedos, à proteção, à educação, à saúde, à liberdade e, enfim, à condição de crianças e adolescentes. A criança é a nossa mais rica matéria-prima. Abandoná-la à sua própria sorte ou desassisti-la em suas necessidades de proteção e amparo é crime de lesa pátria. Tancredo Neves.